Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal. Aí vocês, meu nome é Genival Xavier. Vocês ativam o sininho, se inscrevem no canal e ativam o sininho, a opção todas. Aí todo vídeo que eu gravar vai aparecer nos seus aparelhos. Falando sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o renascimento, quando você tem um encontro com Deus. Veja, quando você nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito, né? Esses batismos, quando você desce as águas, é um despojamento dos seus pecados. Você vê que a criança, ela não tem pecado. Esse batismo que batizo aí, a criança é diabólico, né? Porque uma criança não tem pecado. Pergunta para ele o que foi que ele fez, ele nem te responde. Porque ele não tem pecado, ele nasceu, ele é um inocente. Agora você batiza nas águas, desce as águas, é um despojamento dos seus pecados, um arrependimento. Ali você desce um velho homem, nasce, sai das águas um novo homem. Assim você permanecer, né? Então veja, quando você entra, que você era batizado, Jesus ele foi apresentado ao Pai. Esse batismo aí é diabólico. Então nós temos que nascer da água e do Espírito, Jesus está dizendo. Senão nós não podemos ver o reino dos céus. Veja o que está escrito em João 3, versículo 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, meu amigo, esse homem era um homem muito rico. E ele foi ter com Jesus. E ele perguntou ao Senhor o que ele devia fazer para ter a vida eterna. Veja versículo 2, capítulo 3 de João, Evangelho de João. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não estiver com ele. Então, meu amigo, nós temos que nascer da água e do Espírito. Você ter um encontro com Jesus, porque tem o batismo nas águas, que nem quando Jesus foi bater, quando João estava no deserto pregando a vinda do Senhor. Ele disse: eu batizo com água, mas além de mim vem outro, que eu não sou direito de desatar a sandália dele. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. João Batista estava pregando e batizando com as águas, que era para colocar as pessoas ao caminho do Senhor, para o arrependimento, todos levando ao arrependimento. Veja o versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode nem ver o reino de Deus. Então, meu amigo, você veja que é muito forte. Quando os discípulos perguntou para o Senhor: mas Senhor, como é que pode entrar alguém no céu? Jesus disse: para Deus nada é impossível. É mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E os discípulos dizem: mas ninguém se salvará? Jesus diz: para Deus nada é impossível. Elas têm que se converter, nascer da água e do Espírito, né? Se não haver um nascimento, não é nascido de Deus. Você veja, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu do céu e clamou, dizendo: este é o meu filho amado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele fez uma pergunta para o Senhor. Veja o que Jesus respondeu, versículo 5, capítulo 3 de João, Evangelho de João.
Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, o Espírito com o E maiúsculo, não pode entrar no reino de Deus. Você veja, Jesus dizendo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Jesus estava dizendo para a vida eterna, né? Porque ele não era o batismo com o nascimento, o nascer da mulher, não. Jesus estava falando de vida eterna, só que ele não entendeu. Ele não entendeu até aquele momento. Ele pensava que ia nascer da mulher. E Jesus estava falando da vida eterna, que é que nem a água que jorra o seu coração. É a vida eterna que Deus estava se referindo. E ele não estava entendendo. Veja o capítulo 3, Evangelho de João, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito necessário vós que nasça de novo. Jesus está dizendo, é necessário que nasça de novo. Não te admire, Jesus diz, não te admire. É necessário que nasça de novo. Então, meu amigo, nós somos falhos, somos pecadores. Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Nesse mundo aí, a gente trabalha, um falando palavra, outras coisas, aí você às vezes quer ficar meio estressado. Jesus diz, não, se irá, mas não pecar, diz o Senhor. Então, é uma guerra espiritual. Nós temos que sempre estar presente do Senhor e buscar o Senhor para nascer da água e do Espírito. Porque se não nascer de novo, Jesus não pode nem ver o reino dos céus. Veja João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Descendo mais um pouquinho, versículo 9, capítulo 3, Evangelho de João, diz, perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre Israel, e não não entende estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais nossos testemunhos. Não aceitais nosso testemunho. Jesus dizendo, veja, meu amigo, não aceitar os vossos testemunhos. Porque Jesus disse, não se engane. O pessoal tem um ditado aí fora, que ele diz, todos é filho de Deus, é negativo. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque para ser filho de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Jesus disse uma vez para os judeus, tu me chamais de mestre, mas muitos se tornarão filho do diabo. Deus, o Senhor diz, muitos se tornarão filho do diabo. O pai de vocês, você reconhece como o demônio. Jesus disse, muitos se tornarão filhos de Satanás. Então, isso aí é conversa para boi dormir. É diabólica, que todos é filho de Deus. Jesus estava um certo dia, ele estava reunido, e chegaram e falaram para o Senhor, Senhor, tua mãe e teus irmãos te chamam. Jesus disse, mas quem é minha mãe? Se é aquele que serve o Pai, esse é meus irmãos. Jesus quer dizer que a todo aquele que serve e ouve a palavra de Deus, esse é nossos irmãos. Mas aquele que não ouve a palavra não é irmão, e nem segue os mandamentos. Veja, versículo 2 de João, Evangelho, capítulo 3. Se vós falei de coisas terrenas, credes como creis. Se vós fala das celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que nasceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está se referindo a ele. O Filho do Homem, ele desceu do céu e subiu aos céus.
Veja, Jesus Cristo, se você não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Meu amigo e minha amiga, tem que nascer da água e do Espírito e receber o batismo com fogo, que Jesus recebeu. Esse sim é nascido do Senhor. Veja o versículo 14, capítulo 3 de João, o Evangelho de João. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus diz, todo que nele crê tenha a vida eterna. Meu amigo e meus amigos, minha amiga e meus amigos, neste momento, meus irmãos, o que serve ao Senhor se considera como se é nossos irmãos. Mas Jesus diz, muitos se tornarão filhos do diabo, o pai de vocês é o diabo. Veja, eu vou fazer uma oração agora a vocês, para Deus erguer a fé de cada um de vocês. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro diante da sua presença. Em primeiro lugar, eu peço perdão por minhas falhas, que eu sou falho, sou um miserável pecador. Sou pó e cinza, eu não sou nada, sou um grão de areia. Mas pela misericórdia do Senhor, estou aqui, pregando, falando da sua palavra que está escrito, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro por cada um deles, meu Pai, que o Senhor venha erguer a fé, que eles venham nascer do Espírito e da água. Porque Jesus disse, o nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz o Senhor. Que Deus ilumine e guarde cada um, meu Pai, e erga a fé deles, como a Jesus falou no livro de Tiago, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja o versículo, eu determino, meu Pai, essa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus ilumine a todos e dê fé a eles, meu Pai. Aquele desviado que desviou-se do Senhor, que venha ter um encontro com o Senhor, porque nesse momento Jesus está te buscando, não foi por acaso você ouvir essas palavras. Jesus está te buscando. Senhor Jesus, venha que você vá de encontro até o Senhor, buscar para que Jesus venha te libertar e te salvar. Jesus está de braços abertos, te esperar. Eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Veja o que está escrito, capítulo 3, Evangelho de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus ilumine a todos.